Então, pessoal, vamos a esse conteúdo novo aqui da página 19 do nosso livro número 2, onde nós vamos falar sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Então, para encontrar a soma dos ângulos internos, nós temos a fórmula número de lados menos 2 vezes 180 graus. Então, no exercício 19, na página 19, no exercício 40, ele pediu exatamente isso. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de aí primeiro o decágono, dodecágono, pentadecágono e icoságono. Então, nós vamos utilizar essa fórmula para achar a soma dos ângulos internos de cada um desses polígonos. Então, primeiramente, um decágono. O decágono tem quantos lados? O decágono tem 10 lados. Então, nós vamos jogar nessa fórmula aqui, substituindo para encontrar. Então, vai ficar 10 menos 2 vezes 180. Então, 10 menos 2, 8. 8 vezes 180, 1440 graus. Certo. Agora, na letra B, dodecágono. O dodecágono, ele tem 12 lados. Então, nós vamos substituir na fórmula 12 menos 2 vezes 180. Então, 12 menos 2 dá 10. 10 vezes 180, só acrescento 0. 1800 graus. O pentadecágono seria 15 lados, né? Então, ele tem 15 lados. E nós vamos substituir aqui na fórmula 15 menos 2 vezes 180. 15 menos 2, 13, vezes 180, 2.340. Só uma questão mesmo de resolver a continha de multiplicação, né, pessoal? Agora, quanto ao icoságono da letra D, tá dizendo assim para nós. O icoságono, ele tem 20 lados. E nós vamos substituir o 20 bem aqui. 20 menos 2 vezes 180. 20 menos 2, 18. 18 vezes 180, 3.240 graus. Muito bem. Além da fórmula da soma dos ângulos internos, nós temos algumas outras que eu gostaria de mostrar para vocês agora. Olha só, nós temos a medida do ângulo interno. Então, para achar cada ângulo interno de uma figura, você usa número de lados menos 2 vezes 180. Lembrando vocês que essa fórmula aqui em cima, ela é exatamente igual à soma dos ângulos internos de um polígono. Então, só copiou a mesma fórmula aqui em cima. Só que aí você vai dividir pelo número de lados. Então, você vai achar n menos 2 vezes 180 dividido por n, que é o número de lados. Como que você acha cada ângulo externo? Qual é a medida de cada ângulo externo? Você vai pegar 360 e vai dividir pelo número de lados daquele polígono. Então, temos aqui a fórmula para achar cada ângulo interno, cada ângulo externo, certo? Temos também a fórmula da diagonal, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui nós temos a fórmula da diagonal, né? O número de diagonais de um polígono convexo. Então, a fórmula da diagonal. Temos aqui, diagonal é igual ao número de lados vezes número de lados menos 3, dividido por 2. Então, para achar a quantidade diagonal, você precisa saber o número de lados do polígono para fazer para substituir nessa fórmula, certo? Nós temos o exercício 44, que nós vamos utilizar cada um desses conhecimentos. Vamos lá? Então, nós temos aqui no exercício 44, cada uma dessas colunas, você vai utilizar uma daquelas fórmulas. Então, a primeira coluna é a soma dos ângulos internos, então, nós temos a primeira fórmula. A segunda coluna foi a medida de cada ângulo interno, então, a segunda fórmula. E a terceira é a medida de cada ângulo externo. Então, vamos usar aquela terceira fórmula. Então, primeiro a soma, depois a de ângulos internos, depois a de ângulos externos. Lembrando vocês que a fórmula do ângulo interno é só pegar a fórmula da soma dos ângulos e dividir pelo número de lados. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei o resultado aqui dessa primeira e dividi pelo número de lados, que fica mais simples, menos contas para a gente fazer, né? Então, vamos lá. Soma dos ângulos internos. Eu tenho 3 lados
número de lados menos 2 vezes 180, né? 3 lados no triângulo, menos 2, 3 menos 2, fica 1. 1 vezes 180, 180 é a soma dos ângulos internos do triângulo. Agora, eu posso pegar o valor que eu encontrei aqui, que é 180, e dividir por 3, porque ele tem 3 lados. 180 dividido por 3, ao fazer a continha, você acha que fica 60 graus. Então, cada ângulo interno desse triângulo equilátero vale 60 graus. Agora, vamos achar os ângulos externos? A fórmula é 360 dividido pelo número de lados. 360 dividido por 3, que ao fazer a continha, nós achamos que fica 120 graus. No caso do quadrado, a mesma coisa. 4 menos 2 fica 2. 2 vezes 180, 360. Pega o resultado, divide pelo número de lados, que é 4, 90 graus. Para achar os externos, 360 dividido pelo número de lados, que é 4, 90 graus. O pentágono é exatamente a mesma coisa, 5 lados menos 2, 5 menos 2, 3, 3 vezes 180, 540. Para achar o valor de cada ângulo interno, você pega o valor que nós achamos na primeira fórmula, 540 dividido pelo número de lados. Então, 540 dividido por 5 fica 108 para cada ângulo. No caso dos ângulos externos, nós temos a fórmula que é 360 dividido pelo número de lados, que é 5. Vamos achar 72. No caso do hexágono, acontece exatamente a mesma coisa. Olha só, nós temos 6 lados, 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Pegamos o valor que encontramos e dividimos pelo número de lados. Vamos achar 720 dividido por 6, 120. Para achar o ângulo externo, 360 dividido pelo número de lados, que é 6, 60 graus. Temos aqui um decágono, então 10 menos 2 fica 8, 8 vezes 180, 1440. Para achar o ângulo interno, você pega o valor que encontrou na primeira fórmula, divide pelo número de lados. Basta cortar os zeros aqui, ó, que você vai encontrar 144 graus. Para encontrar os ângulos externos, a fórmula é 360 dividido pelo número de lados, que é 10. Cortamos os zeros e achamos 36 graus para os ângulos externos. No caso da linha que pediu o polígono regular com N lados, é só colocar as fórmulas, né? Fórmula da soma do ângulo interno, fórmula do número a medida do ângulo interno, a medida do ângulo externo. Ok? Vamos seguindo agora. O 48 diz assim: determine o número de diagonais dos seguintes polígonos convexos. Então, nós temos o dodecágono e o icoságono, que nós vamos fazer a fórmula da diagonal agora. Qual é a fórmula da diagonal? A gente já viu, diagonal é igual ao número de lados vezes número de lados menos 3 dividido por 2. Então, é só substituir. O dodecágono tem 12 lados, o icoságono tem 20 lados, e nós vamos substituir agora. 12 vezes 12 menos 3 dividido por 2. 12 menos 3 fica 9. 12 vezes 9, 108. Quando divide por 2, fica 54. Então, tem 54 diagonais em um dodecágono. E no icoságono? Bem mais, né? 20 vezes 20 menos 3 dividido por 2. 20 menos 3 fica 17. Então, 20 vezes 17, 340. Dividido por 2, 170 diagonais em um icoságono. Depois eu pedi para vocês fazerem um 50, que diz assim: faça o que se pede, calcule a soma do número de lados com o número de diagonais do triângulo, do quadrilátero, de um icoságono e de um pentágono. Então, ele quer saber a soma do número de lados mais a fórmula da diagonal. Então, eu fiz cada um aqui: triângulo, 3 lados, mais a fórmula da diagonal do triângulo. Quadrilátero, 4 lados, mais a fórmula da diagonal do quadrilátero, e o pentágono, 5 lados, mais a fórmula da diagonal do pentágono. Assim como eu fiz também a questão aqui no icoságono, eu fiz 20 lados, mais a soma da diagonal do icoságono. Então, vamos ver como vai ficar? Então, nós temos aqui triângulo,
3 lados mais 3 vezes 3 menos 3 dividido por 2. 3 menos 3 fica 0. 3 vezes 0, 0. 0 dividido para 2 fica quanto? 0. Então, só sobrou 3, né, pessoal? Então, no caso, o número de lados mais diagonais de um triângulo é 3. Por quê? Quer dizer que o triângulo não tem diagonais. 0 diagonais. Quadrilátero. 4 lados mais a fórmula da diagonal. 4 vezes 4 menos 3 fica 1. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, somando 4 com 2, fica 6, certo? No caso do pentágono, nós temos que 5 lados mais a fórmula da diagonal. 5 vezes 5 menos 3 fica 2. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 mais 5, 10. Então, encontramos o número 10. No caso agora do icoságono, nós podemos ver o seguinte, que fica 20 lados mais a fórmula da diagonal, 20 vezes 20 menos 3, que dá 17, dividido por 2. 20 vezes 17, pegamos esse número e dividimos por 2, fica 170. 170 mais 20 lados, 190. Então, essa foi a nossa correção dos exercícios até o exercício 50, letra A. Eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas e tenha tirado bastante proveito do conteúdo. Até a próxima, pessoal. Beijo!